Olá, meu nome é Marcela Prado, eu sou da MP5 e hoje eu vou falar sobre um dos maiores inimigos do nosso processo de mudança comportamental e desenvolvimento, seja no aspecto pessoal ou no profissional. Hoje a gente vai falar sobre o orgulho e as 5 principais armadilhas no seu processo de desenvolvimento. Você sabe que nesses últimos anos, estudando sobre a neurociência, olhar sobre esse aspecto dentro da gente e também dentro de mim, porque eu sou um exercício vivo desse processo de desenvolvimento, meus queridos. Porque para eu poder passar para vocês, eu tenho que também testar em mim. Esse danado desse orgulho, ele é um vilão muito grande. Todas as vezes que a gente vê por aí sobre mudança comportamental, sobre transformação, a gente sempre escuta as pessoas falarem: seja o melhor de você, é força de vontade que você precisa, vai que você consegue. E aí você tá lá tentando fazer o melhor que você consegue e você fala: gente, não é só uma questão de tentativa. Pois é verdade. Só na tentativa, sem as ferramentas certas, fica realmente muito desafiador sair do lugar. Por isso que eu costumo dizer que o melhor presente que a gente pode receber nessa vida é a expansão de consciência. Porque a expansão de consciência, ela faz você mudar o set point da sua mente. O que é isso? Mudar as configurações da sua mente. Você já tentou melhorar com uma pessoa que você não gosta? Imagina que você fala assim: Marcela, já é janeiro, já tá na hora de eu ser uma pessoa melhor. Aí você começa, você fala: não, eu vou ser melhor. Aí passa uma semana você tentando mudar, aí você olha e fala assim: gente, como é que muda com aquilo? Toda aquela tentativa e aqueles planos maravilhosos de mudança vão por água abaixo, não é? Quem já vivenciou isso? Pois é. Porque a gente não mudou a nossa forma de enxergar aquela outra pessoa. A gente só muda o que a gente faz quando a gente muda o que a gente acredita. E por que a gente trouxe o orgulho como um dos maiores vilões desse processo? Porque ele tem uma tendência a terceirizar a responsabilidade, a mostrar para você que, bom, até que eu fiz o meu melhor, vai, Marcela, o problema é fulano, o problema é ciclano, o problema é o corona, o problema é a situação. Bom, é fato que as situações e as pessoas podem dar um tom extra de desafio e complexidade. Verdade. Mas o processo de mudança não pode estar segmentado no olhar para fora. Porque, gente, se não é o corona, se não é uma crise, sempre vai ter alguma coisa de fora que vai transformar o teu caminho num processo desafiador. Fato. Não vai ser a primeira nem a última vez que a gente passou por alguma grande transformação. Então vamos entender como esse orgulho se apresenta para que a gente possa ter mais ferramentas para combater ele. Vamos lá. Primeiro, extremo orgulho. O extremo orgulho é aquele que se manifesta assim: essas pessoas que não conseguem entender a minha genialidade. Sabe, o problema é que o povo é muito lerdo. O problema é que essas pessoas, assim, se não fosse esse fator, a minha ideia estaria sendo um sucesso. Os outros é que são pequenos demais para compreender a sua brilhante ideia ou o seu brilhantismo. Conhece alguém assim, intimamente? Pois é, esse é o vilão, ou a etapa número 1 do orgulho. A segunda é o processo de vitimização, que é aquele que diz assim: toda vez que você faz uma iniciativa de mudança e ela não dá certo, você volta para você. Entenda isso como um sotaque de novela mexicana. Tá vendo como nada dá certo para mim? Tá vendo? Minha mãe estava certa, porque isso nunca ia dar certo mesmo. E aí você passa a experimentar a emoção mais paralisadora do ser humano, que é a danada da culpa. Sim, meus queridos, ela não ajuda em absolutamente nada e ela só alimenta o vitimismo que existe entre nós. O terceiro é a alta e baixa estima alternada. Então acontece mais ou menos assim: quando você está bem ou está fazendo algo que é realmente incrível, você se sente o suprassumo, a melhor pessoa de todas e todo o resto está abaixo de você. Ou quando você não está num momento positivo, você se sente a pior das espécies. Ou seja, você deixa com que o cenário externo defina o valor que você deve ter. O fato é que o cenário externo não define quem somos, ele define onde estamos. Mas o orgulho se apropria dessa realidade para fazer você sentir ou o melhor dos mundos ou
a pior criatura do universo. A quarta é a preocupação excessiva com o que pensam de mim. Isso é 100% movido pelo orgulho. Então, vou criar coragem para fazer uma coisa. Mas o que vão pensar? Vou colocar um projeto muito legal que eu tenho em mente. Putz, mas isso não dá certo. Vão falar que eu tô ficando louco, cara. Essa nem é a minha área. Eu tô começando a me aventurar num projeto diferente. O fato é que sempre as pessoas vão julgar. Até porque o julgamento é um hábito da mente. Agora, não fazer um movimento que te encoraja por medo do que os outros vão pensar é adiar os seus sonhos e as possibilidades de você estar muito além. Então, se as pessoas vão falar e vão julgar como um hábito natural do cérebro, nada mais justo do que você deixar isso de lado por alguns instantes e sentir na sua essência qual é a autenticidade que te pede para se movimentar. Eu gosto de uma pergunta muito forte que diz assim: se você não tivesse medo, o que é que você faria? E ninguém está dizendo para a gente ser inconsequente ou negligenciar as fases do planejamento. Mas se no final desses tempos você não se redescobrir, é porque faltou uma palavrinha: coragem para abandonar o orgulho. Que você consiga perceber que, apesar de presente, ele não precisa ser o guia dominante dos seus atos, da sua consciência e do seu caminhar. Vamos juntos?